Agora a gente vai falar sobre cuidado e prevenção, conversando com a psicóloga Márcia Santiago, que está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada. Márcia, já explica pra gente o que são substâncias psicoativas que a gente escuta tanto falar. Sim, substâncias psicoativas são substâncias que, quando introduzidas, ou ingeridas, ou inaladas, ou injetáveis, trazem uma repercussão ao nosso organismo, principalmente ao sistema nervoso, no sentido de causar alteração, porque são substâncias neurotóxicas que acabam prejudicando o funcionamento do nosso organismo, tanto alterando o nosso humor, como o nosso comportamento, né? Nossa regulação emocional, nosso estado de vigília, de consciência. Não existe uma quantidade segura, né? Porque a gente fala assim, substâncias psicoativas, a gente pode enquadrar também o álcool dentro disso aí, né? Entre substâncias psicoativas nós podemos catalogar as lícitas e as ilícitas, né? Mas no caso, não existe uma dose regular. Nós sabemos que para chegar ao uso abusivo e nocivo e causar prejuízo à saúde, a pessoa primeiro iniciou com o uso recreativo, por curiosidade, né? Para se entrosar com os amigos ou no momento de festa. Ninguém inicia já no uso já nocivo e prejudicial. Então, assim, o que nós precisamos observar é que substâncias psicoativas até alteram e adoecem o nosso organismo e que nós precisamos ter muita atenção, porque esse viés entre o uso recreativo e já o que causa adoecimento, quando essa doença ela se instala no organismo do sujeito, existe um aspecto em que não tem, né, perda total de consciência. O que acontece? A pessoa identifica, eu estou bem, eu ainda consigo, eu paro quando eu quiser, mas, na verdade, se você for observar, já está trazendo sérios prejuízos. Prejuízos para o organismo, principalmente para o funcionamento mental, quadros depressivos, agressividade, ansiedade. Alguns casos desenvolvem até quadros psicóticos irreversíveis, que para o resto da vida a pessoa vai ter sequelas. Só que a dependência química, ela não se baseia só no adoecimento do organismo do sujeito. Tem uma repercussão dinâmica, traz prejuízos para a vida financeira, a vida familiar, a vida profissional. Em muitos casos, traz problemas com a justiça e hoje nós sabemos o alto índice de acidentes de trânsito, de violência doméstica, estão relacionados ao uso abusivo de substâncias psicoativas. Durante a nossa reportagem, a gente teve o depoimento de uma moça que, inclusive, falou que usou durante 23 anos. Então, muito tempo. Hoje ela está numa fase de recuperação, mas ela falou, eu tenho muito medo de sair daqui. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando você entra no quadro de uso nocivo de substâncias psicoativas, você entra no quadro de adoecimento. Quando é catalogado quanto adoecimento, é uma doença crônica, ou seja, não tem cura, tem tratamento. Então, a pessoa que foi acometida, né, pela desregulação que é a nível do sistema nervoso, para o resto da vida ela precisa cuidar. Pode viver, pode trabalhar, pode estar bem, mas sempre em estado de vigília. Por quê? Porque o organismo entrou em estado de adoecimento e, como eu te falei inicialmente, as sequelas, as comorbidades que se apresentam, por muitas vezes elas se apresentam, né, de forma duradoura e permanente na vida da pessoa. Desenvolve psicose, quando desenvolve, né, distúrbios mentais. Então, assim, é de uma gravidade absurda quando essa doença acomete. Nós sabemos que hoje, infelizmente, né, os índices são alarmantes. Não tem idade, não tem condição social, homens, mulheres, crianças. Infelizmente, nós temos as substâncias lícitas, que é o álcool, né, o cigarro e os medicamentos, que por eles não serem legalmente proibidos, hoje nós temos aí um quadro assim, extremamente preocupante em nossa sociedade. A gente está falando aqui de prevenção e de cuidados. Eu queria que você falasse sobre essa questão da prevenção, porque assim, você colocou bem, não tem idade, pode acontecer a qualquer momento, mas é importante a gente tratar isso desde cedo, principalmente dentro das escolas também, né? Quando se instala enquanto adoecimento, já se instala enquanto uma doença crônica, então a prevenção é fundamental. Porque independente de outros processos de adoecimento, que independente do nosso comportamento e nossa vontade, nós podemos ser acometidos, a dependência química, ela vem vinculada ao meu comportamento. Se eu iniciar o uso, em algum momento eu posso chegar ao processo de adoecimento, que é, né, o uso abusivo da substância. Então, assim, trabalhos preventivos são essenciais.
né? Por quê? Porque hoje é um problema de saúde pública, pela quantidade de pessoas que são acometidas, né? O ônus que traz, né, para os cofres do governo no sentido de internamentos, no sentido de faltas de trabalho. Quantos profissionais, né, excelentes motoristas, excelentes empresários, têm sua vida desorganizada devido ao uso? Por quê? Porque quando você está em uso, você tem toda uma alteração de comportamento. Falta ao trabalho, tem comportamento agressivo, impulsivo e acaba prejudicando a sua vida como um todo. Quando nós falamos em trabalhos preventivos, é porque a ação fundamental da substância psicoativa é nosso sistema nervoso. O jovem e o adolescente só tem o seu aparato mental totalmente maturado a partir dos 25 anos. Então, tudo que for colocado e tudo que for alterado nesse processo pode ter sérias repercussões para o resto da vida, né? Nós podemos observar mesmo, né, quando um jovem começa a utilizar. Era um bom aluno, ia para o colégio, tirava boas notas, começa a cair a nota, começa a ter evasão escolar, já traz prejuízos desde o início para a vida do sujeito. E, é claro, perda de perspectiva de vida, né? Uma pessoa em uso abusivo não tem mais condição de ir para o colégio, não tem estímulo e nem tem perspectiva de vida futura. Ou seja, é um desastre para a vida da pessoa. Márcia, eu vi que você participou, né, dessa palestra que teve aqui. Você vai participar hoje à noite também? Não, eu participei de segunda, né? Colaborei. Já tive anos de trabalho, né, com dependência química e trouxe a colaboração, né, nesse sentido mesmo, de pensar os trabalhos preventivos e a importância, né? A importância das políticas públicas com programas, com projetos, a importância da escola, né? Teve a escola presente, a gente conseguiu fazer um trabalho de orientação, né? Tivemos também familiares presentes e foi extremamente importante, porque nós sabemos que a função familiar é disciplinar, é educar, é orientar. Mas nós sabemos que não se limita somente às ações da família. Nós sabemos que tem todo um projeto maior que precisa ser pensado. Questões legais, políticas públicas que precisam ser levadas realmente à sua prática para proteger os nossos jovens e adolescentes. Proteger em ações preventivas e nós sabemos que nós temos também um percentual muito alto de pessoas já em quadro de adoecimento, de abuso de substâncias psicoativas. Esses precisam de tratamento, a maioria dos casos necessita de medicação e precisam também de tratamento, né? Tratamento ou ambulatorial ou de internação, se for o caso, se estiver no uso nocivo, né? Em que a pessoa já está em adoecimento físico, mental e social. E aí o que acontece? Muitas pessoas necessitam passar um período para se recuperar, quando já está agravado, né, ao máximo o processo de adoecimento. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? E espero sinceramente, hoje nós temos essa realidade não só na nossa cidade de Barreiras, mas no Brasil e é um quadro mundial, né? E trabalhos como esses, informativos, quem estiver nos ouvindo, né? A cilada que é para a vida da pessoa, né? Aderir ao uso abusivo das substâncias químicas é um projeto destrutivo de vida. É isso que nós precisamos guardar os nossos ouvidos e pensar. Família, sociedade e governos, proteger as nossas crianças como um todo, porque o quadro que está se apresentando assim é extremamente preocupante.